E aí, pessoal, belezinha? Vamos ver o que o João Paulo aí vai falar da nossa base abençoada do Palmeiras e que cada vez mais cresça, e cresça cada vez mais e apareça cada vez mais jovens abençoados que façam com que o time do Palmeiras cresça internamente e no mundo inteiro, que é isso que ele faz, né? Os jovens do Palmeiras estão sendo vistos no mundo inteiro e que esse ano apareça mais e mais Hendrick, Esteban e muito mais jovens com capacidade de fazer o Palmeiras ser campeão, que é isso que importa. O time, ele tem que ter dinheiro. É muito importante, mas ser campeão é mais ainda. Porque não adianta você revelar e só ganhar dinheiro. Um time ele fica forte pelas conquistas. E que esse ano de 2025 seja abençoado. Vamos ver o que ele fala aí. Valeu. Só que os outros foi Pelé, foi Edu. Olha quanto tempo tem. Então não é todo ano que você vai fazer isso. 50 anos depois. Então, assim, e tem os normais, tipo Kevin, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Vitão. Vitão não jogou um jogo aqui, Luan Cândido. Jogou nem 15 minutos no profissional. Loucura, né? Então, muitos jogadores que às vezes eles vão amadurecer, maturar, 22 anos, 23. Então, a gente tem que... Às vezes, esses campeonatos servem para isso, né? Pro Palmeiras, a estratégia não serve Não porque vale a a gente pena. prefere colocar em outros clubes, colocar na Europa. Portugal é um grande centro pra gente. A gente já Entendi. teve cases de sucesso de vendas lá importantes. Mas o 20 o cara já se sente jogador, né? Trabalhar com o 20... Alguns com 13, 14. Se Sou você, pica. se que o você 20 for olhar lá, ali, cara. sub-11 tem cada malinha. O cara já mete aqui o calçãozinho aqui, né? O calçãozinho lá, Rafinha. Já não sei tem o quê. assessor de imprensa. O quê? É o mundo, não tem jeito. É impressionante. Voltando a falar da formação, o olhar técnico para um garoto, porque nem sempre o garoto, que a gente falou aqui um pouquinho, nem sempre o garoto que tem muita qualidade, você consegue, obviamente, aflorar e ver. E quando você olha para aquele jogador que você vê que não tem essa qualidade aflorada, mas que tem uma disciplina tática, que tem uma... Fisicamente ele consegue... sabe, marcar 1, marcar 2, marcar 3, dar o bote e tal, mas tecnicamente ele é meio limitado. Como é que é Chega no horário. Como é que é essa análise? É um líder de bem vestiário. lembrado, essa liderança, né? Muitos desses depois viraram grandes nomes do mundo, isso. né? Cafu, por exemplo. Sim. Cafu no início Foi- ali que pra foi cruzar, rejeitado. Você deve encontrar com Era jogadores assim tantas também, vezes eu vi ali Tele Santana O Belete falando contou disso, aqui né? também a história Belete, dele. Belete era goleiro. Então, Belete era goleiro. Time de futsal, acho. Era de futsal, mesmo já. time Preto Casagrande, um grande amigo meu. Então, assim, e aí você enxerga muito hoje, né? Primeiro, pelo que o futebol pede, tem muita questão física também, né? E essa questão de genética eu falo que eu não discuto com ninguém. A genética, você olha para um Hulk, ele vai ser sempre um Hulk, porque não foi trabalhado. Isso é dele. Eu conheço o Hulk desde 16 anos. Já era assim. É igual Ronaldo Fenômeno. Você dá 5, 10 metros, ele acima do peso ou não, ele vai te atropelar. Impressionante. Isso é seu. Isso não se muda. O Zen Bolt não vai ganhar uma maratona. Nem o maratonista vai ganhar 100 Eu ia metros. falar um nome aqui, mas a hora que você falou Ronaldo Fenômeno, eu falei, eu não vou falar não, senão não cabe na mesma frase. Depois, para daqui uns 10 minutos eu falo quem que é. Porque não cabe na mesma frase. Vai lá. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei no Palmeiras, nessa época aí, eu vi um goleiro do Sub-15 nosso, 1,62 m. Eu pego o teu treinador, você vai mandar embora ou eu vou mandar? Porque se você não fizer, vai ser feio, porque eu não conheço ele igual você conhece. Aí ele, mas por que eu fiz? Porque o goleiro que tá no banco ali é 1,92 m. E ele não vai crescer mais. Porque tem os exames, Sim. todos lá. Sim. Ah, mas ele sabe jogar com os pés. Bota ele no futsal. O gol lá é menor. Aqui não. Então tem coisa que você não vai conseguir mudar no futebol. no basquete, Não por vai, exemplo. você não- Se o cara não tiver altura... É você brigar contra a maré e a maré te levando. Não adianta. Então, assim, igual zagueiros. Quantos zagueiros... Eu vi Júnior Tuchê, que jogou comigo no Vitória. Júnior Tuchê dava bico pra tudo quanto é lado. Fabão, jogou no São Paulo, campeão mundial. Na base, Bavia, era cada porrada dos dois. Eu não sabia pra onde ia quebrar o estádio. Aí depois, trabalha, confiança. Joguei com ele lá no Betis, lá. O bicho era bruto. Confiança. Aí começa a bater com a perna contrária. Porque futebol profissional pra mim dá muito isso. Confiança. Quando você tá confiante, Loucura. você faz coisa que você fala assim, você fazendo isso, Tal da Então, confiança, ela é... né? E a molecadinha você consegue ver isso na molecadinha? Tem, essa confiança muito, na molecadinha? muito.
Tem cada um Olho assim brilhando. que olha e te encara. Eu gosto dos que me encara. Você fala assim, ele, não, pode deixa comigo que eu resolvo. Mas isso com 11, 12 anos, o Hendrick, Estevam, eu brigava assim com ele, não, eu vou. Tá, me bota pra você ver. É assim. Os outros que são mais tímidos, será? Mas tem alguns que... O Estevão, ele é uma história diferente também, porque ele é captado... Passando um filme na minha cabeça aí. Ele é captado do Cruzeiro. Do Cruzeiro, né? Na verdade, a gente perdeu ele, a gente perdeu a concorrência com 10 para 11 anos. Aí ele foi pro Cruzeiro. Tá. E aí ficou no Cruzeiro até 14. E aí foi quando aconteceu aquele episódio lá do Cruzeiro que... A Várzea. Não, que passou viralizou lá. nas grandes mídias e venderam o percentual dele. O pai dele até hoje é réu lá de um processo no Cruzeiro, por tudo aquilo. E aí o Cruzeiro perdeu os direitos de formação. Ele ficou livre. E todos ficaram livres. Todos da base do Da Cruzeiro, base. abaixo de 16 anos, ficaram livres. Loucura. Né? E ele tinha 14? Ele tinha 14. Ia 13. Ia ter 13. Não Tinha o apelido de ainda. Messinho lá. Né? Isso. E aí teve clubes que teve uma proposta melhor. O pai dele fala isso até hoje. Sim. Mas o pai dele falou, não, eu quero trabalhar com o João Paulo que ele vai me dar limite. Porque eu falava pra ele, ó, cuidado que você tá atrapalhando a carreira do atleta. Seu filho vai ser seu filho o resto da vida. Você falava isso pro pai dele? Falava. O atleta não. O atleta quem forma é o clube. Isso pra mim é bem claro. Quem forma o atleta é o clube. Formar a pessoa, o filho, Os valores, né? Aquela família, questão de valores. os amigos, todo mundo. Mas o atleta é o clube. Ah, você pode separar uma coisa da outra? Eu acho que pode. Eu acho que pode e a gente deve. Né? Então, isso que a gente tem que olhar e enxergar bem. Que às vezes a gente fala assim, mas eu fiz. Às vezes eu vejo empresário vira pra mim, pô, você viu, né? Eu conversei com ele, ele melhorou. Eu falei, E a gente aqui não faz nada. Você conversou e ele melhorou. Porque hoje todo mundo tem scout, tem tudo, beleza. Mas o clube é essa peça. Porque ninguém vai saber quem é Estevam, Hendrick, Denilson, se ele não tá num grande clube. Denilson de Diadema, quem é? Denilson. O Abel... É uma mão de via dupla, né? Uma mão de via dupla. Tem jeito, é pros dois. O Abel disse que ele é diferente de tudo que ele já viu, né? E o Estevão, ele tem uma característica mesmo que a característica lembra os recursos que o Neymar tinha, né, no começo, né, que era aquela mudança de direção, assim, uma coisa muito, muito maluca, assim, né? Não é sempre que surge um jogador assim. Os números, né? Então, os números são Ele comparados, gosta do né? gol, Ele gosta do gol. E outro, ele passou todo mundo. Com 17 anos, ele é o jogador mais jovem a ter participações em gol. Estevam pode ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 anos. Esse detalhe, eu ia te perguntar, a hora que a gente estava falando da questão da formação ali, de jogadores de posições e mudando, aí eu acabei fugindo da minha pergunta. Esse número baixo de gols, né, dos atacantes, no modo geral, especificamente do 9. Sim. De um tempo pra cá, eu comecei a pensar o porquê que o Luizão, Edmundo, 30 Túlio, gols. enfim, Dodô, Cada campeonato. França, né? Era 25 gols pra cima. Eu acho, não sei, me ajudem vocês, acho que eu falei com o Chico, o fato desse, por exemplo, eu vou falar de como eu jogava. Eu tinha, cara, a maior obrigação minha era de repente ir no fundo e achar um cara lá dentro da área. Ou a bola do lado direito, eu tinha que fazer a diagonalzinha ali para pisar na área e ser um terceiro atacante ou um segundo. Beleza. Nunca foi meu forte fazer gol. Eu acho que tem a ver com a posição que eu jogava antigamente de ponta esquerda. Beleza. Hoje, por ser invertido, automaticamente o cara vai para dentro do campo. Fica com mais ângulo. Ele fica com mais ângulo. Então ele tem a opção de fazer 1-2 ou tem a opção de finalizar. Pode ver que gols do Messi, gols de Estevão, gols dessa galera, pum, pum, pum. E aí eu acho que especificamente o número dos atacantes 9, eles baixaram esses números, eu acho que é por causa dessa... E os outros aumentaram. Dividiu mais, né? Entendeu, Dividiu Chico? mais. Não, e o 9 mudou, Porque né? você vê os pontas, 9 mudou. o Estevão com 11 gols, pô. O Estevão não é 9, pô. Ele O tem 11 Veiga, gols. olha o tanto de Olha o gol que tanto o de Veiga gol. faz. Eu acho que tem. Eu tô falando alguma bobagem ou não? Não, eu acho que tem a ver isso, especificamente do 9, né? Aí. O Porque aí você artilheiro vê é o Pedro, gente. O artilheiro ainda é o Pedro, que parou de jogar tem 2 meses. É isso que eu tô falando. Com Então- 11 gols. Então 9 tem, Quantos pô. volantes a gente vê? 5, 6 gols. Rios aí toda hora chega fazendo gols. Aí Rafael isso. fazia. E aí você vai Gol de vendo bola assim, as parada. posições, bola parada muito hoje. E às vezes a bola parada antigamente, você dava preferência Pro ao batedor. artilheiro. Ao artilheiro. Ao artilheiro, Você falava assim, não, você vai ser o artilheiro da competição.
Hoje não. Hoje é o especialista. É o especialista. O especialista, eu às acho vezes, que tem a ver é o isso, goleiro. né? É um lateral, é isso. É, goleiro batendo falta. Não tem jeito. Então, assim, porque também o jogo dificultou mais isso, né? Ficou mais estratégico, Ficou mais veloz. Eu comecei ficou a uma situação perceber de poucos isso. espaços. Então, às vezes quem vem de trás tem mais espaço para chegar livre na área. Porque os espaços são menores. O 9 tá lá já se batendo. É isso. Com 2 zagueiros e o goleiro Tá ainda. travado, porque o goleiro né? já é o líbero. Então, Tá travado para ele. Eu acho que o número de gols E, caiu por causa disso. e a questão do 9 também é um ponto. Se forma 9 ainda na base, 9 de tipo Ronaldo Fenômeno, característica de 9. Não vai pros fora da curva. Eu vou te falar. Não vai. Eu fiquei Não quieto vai pro aqui. fora da curva, porque o fora da curva é fora da curva no Não, mundo. porque o Hendrick é 9, mas ele tem uma característica de arrastar, O próprio Gabriel Jesus, né? Ele Também. sai um pouquinho Também. aqui do 9. Mas aí você tem um Pedro. Esse é 9 9, grande. Esse é 9. Aí você tem um Richarlison, que é um 9, mas joga na beirada. Que é o que o futebol hoje procura. Porque assim, olha pro lado assim, a gente fala assim, a Alemanha foi campeão. Cadê o meia da Alemanha? Não tinha meia. Eram 3 volantes. né? Aí Götze estava lá na beirada. É uma das coisas que eu brigo e que a gente hoje traz muito esse argentino, o próprio uruguaio, porque hoje na base a gente tá quase proibido pegar esse melhor jogador e botar lá no canto. Eu quero que ele pegue mais na bola. E aí, às vezes, para proteger ele, porque ele dribla e erra, o treinador quer botar ele no canto. E aí você vai na Argentina para pegar esse 10. Baixinho, driblador que chega na área. Isso. O Botafogo pagou agora a maior venda da história maior compra da história do Brasil. O Arrascaeta, né? Arrascaeta. Uruguaio. A gente pega esses jogadores e coloca do lado. Aí eu proibi lá agora. O Luiz Guilherme chegou a jogar um pouquinho de beirada, né? Não, e o próprio Estevão é 10. Então. Na final do Brasileiro Sub-17, você vai lembrar, 2 anos atrás, foi 3-0 contra o São Paulo, 3 gols dele, de 10. Sim. Então, às vezes, a gente, para proteger ele e se proteger, a gente coloca esses jogadores lá nos cantos. Só que aí a gente vai atrás na Argentina, vai atrás no Uruguai. Então, hoje lá no Palmeiras, tem 5 ou 6 jogadores que eu falei. Esses só jogam se jogar por dentro. Por quê? Não, porque a gente vai fazer ele aqui. Então, E tem esse coisa jogador tá em falta também. Esse jogador tá em falta aí também. depois você cria, de repente, um plano B ou um plano C pra ele. É muito mais fácil ele ir depois pra beirada. Difícil é jogar por dentro, como você falou. A gente fez isso com o Verón. O Verón tava muito fácil aqui com 15, 16 anos. O Verón muito Cruzeiro explosivo, hoje. tá? Verón Cruzeiro. O Verón dava o tapa, ninguém pegava ali do lado. Verón vai pra 10, por dentro. Vai jogar ali. E aí ele começa a não se achar. Exato. Aí começa... Porque aí o campo ficou mais... Isso aí, tá congestionado. Mais difícil, Tá mais congestionado. E outra, ele não tem mais a linha como referência. Isso. E aí ele tem que procurar pra, às vezes, achar uma tabelinha com alguém. Se ele só arrancar, se bate. Ou seja, você estimula o jogo dele, né? Estimula Jogo ele. coletivo. A gente não tinha isso na nossa época, né, João? Não, essa questão de Era de o coletivo, estímulo, né, no finalzinho lá, zagueiro tirando bola e atacante finalizando. Essa mudança de formação, ela é muito interessante. Mas ela tem que continuar ainda fazendo isso. Eu brigo muito pra isso, de se enxergar. Não, se eu vou ali na América do Sul toda hora atrás desse meio, vamos fazer aqui. Mas isso aí, esse limite de estrangeiros que os caras estão aumentando aí, tá 9 já. Isso pra mim foi um assassinato ao futebol. Então... mais produtor do mundo. É o Brasil, de atletas. É mais exportador, que mais produz. Aí você vem com a regra dessa, aí quando você vai para os grandes países para fazer grandes seleções, ou para ter mais espaço para formação, só pode 5, só pode 6. Como assim? Aí você fala pro presidente, contrata aquele cara ali. Só que aquele cara jogou num clube, na cidade dele. Você sabe que tem muitos clubes, própria Argentina, que são clubes de bairro. Tem pouco torcedor e tem pouca condição financeira. Sim, óbvio, questão econômica. E aí é muito mais fácil você jogar nesse clube. É muito mais fácil o menino jogar no Vitória. Aí o cara é o craque na lá. base, ele quer jogar no Palmeiras. Claro. Exato. Isso eu senti na pele. Exato. Então, assim, aí ele tem lá 20, 30 jogos, aí pega uma Libertadores, com um clube desse pequeno, e aí, mas eu já joguei Libertadores. Se o meu estivesse lá, jogaria também. É isso. Não é porque ele jogou, é melhor do que o meu que tá subindo da base. Aí, pra você dar uma satisfação, eu trouxe o artilheiro,
O Ou cara melhor, que fez gol. o melhor meia do futebol Meia do- uruguaio. isso Aí você aí. vai olhar o tamanho do Uruguai, é menor Aham. que o Rio Grande do Sul. O melhor meia do Equador, o melhor... Hã? Como isso assim? Aí. É isso aí. E aí? E aí você dá satisfação? Não, mas ó, todo mundo queria. Pô, mas eu tenho às vezes um melhor na base que não tem esse acesso. Que loucura isso. E tem uma questão, vamos falar da nossa patrocinadora Master, tem uma questão também de momento de você colocar esse jogador no profissional. Sei lá, vou citar um exemplo, assim, esse momento que o Palmeiras está vivendo em reta final não é um momento, de repente, de você colocar alguém para jogar. Botafogo, do momento que tá, eu acho que é o momento de você colocar um menino mais jovem para jogar, imagino. Daqui a pouco a gente discute isso para ver se é... Porque a gente falava muito disso. O momento, a fase é boa, agora é a hora de lançar os moleques. O Palmeiras campeão brasileiro na última rodada lá de 21 ou 22, né? Bota só os moleques, muitos que já que a foram. fase E aí é já, boa. já tinha batido campeão. Bom, vamos fazer a SportsBets.io, a nossa patrocinadora Master. Roda a vinheta, por favor.